Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 17 ao 21. Lucas 14, do versículo 17 ao 21. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por desculpado, escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traga aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Amém, igreja? Em 2010, no meio de uma crise pessoal muito forte, que o Senhor permitiu que acontecesse na minha vida, crise financeira, crise espiritual, o Senhor começou uma obra na minha vida, ali na igreja batista, ali em João Pessoa. No momento em que eu tinha renunciado ao ministério e que eu tinha renunciado ao meu chamado, o Senhor começa a me tratar numa igreja tradicional. E ali fomos para um cursilho, isso ainda no ano de 2009. E Deus tira a pedra do meu coração e eu passo a sentir novamente a presença de Deus. E Deus me mostra a minha condição de pecador. E eu me quebranto muito. Naquele momento, foi um momento muito especial. E logo depois, para quem não queria mais se envolver com a obra, para quem não queria mais exercer seu chamado, diante de tantas decepções, o Senhor me leva a fazer outro evento, um seminário do Espírito Santo, chamado Seiva, que dirigia a pastora Wilma, uma mulher sedenta do Espírito Santo, amante do Espírito Santo. Mas algo me entristeceu naquele final de semana. Nós passamos um final de semana todo falando do Espírito Santo. Nós passamos um final de semana estudando os dons do Espírito Santo. Nós passamos 3 dias ali, fechados no hotel, buscando a presença de Deus. Mas nós não sentimos a presença de Deus. Nós não vimos o batismo no Espírito Santo. Nós não vimos pessoas sendo queimadas pelo fogo do Espírito Santo. E eu me entristeci e me preocupei. Deus, o que está acontecendo? Nós oramos, nós buscamos a Tua presença. Aonde Tu estás? E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, irmãos. E dizia assim: porque tarda o pleno avivamento? Porque tarda o pleno avivamento? E essa palavra me incomodou. E eu realmente fiquei preocupado. E disse: Senhor, por que é que a Tua presença não está tocando as vidas? Se nós estamos buscando e Te desejando, onde está o problema da igreja? Para quem não queria mais pregar, para quem não queria mais fazer nada na obra de Deus, só trabalhar no mundo secular, levar o dízimo para a casa do Senhor, já era coisa grande que Deus estava fazendo dentro de meu interior. Estava fazendo uma revolução. E aí então, quando eu chego em casa, o Espírito Santo me leva a procurar um livro que tinha exatamente esse título. E olha, era um livro que estava há mais de 10 anos encaixotado, guardado, escondido. E o nome do livro era Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. Rapaz, parecia que eu estava encontrando um prato de comida no meio de um deserto.
Eu peguei aquele livro que comecei a lê-lo, e ali o Espírito Santo passou a ministrar no meu coração de uma maneira poderosa e nos dar respostas, amém? Porque estar do pleno avivamento, e ali nesse livro existe um capítulo que trata desse tema. E a grande questão é a seguinte, meus irmãos: por que no Brasil nunca houve um avivamento espiritual registrado nas histórias? Nós já vivemos derramamentos do Espírito Santo, visitações do Espírito Santo, mas um avivamento espiritual ainda não aconteceu em nossa nação. Na África há vários focos de avivamento, em que paralíticos andam, em que multidões se convertem, milhões, na verdade, missionário Anthony. As cruzadas de Reinhard Bonnke na África reúnem milhões de pessoas. Há avivamento na Coreia, há avivamento na Colômbia, já houve avivamento nos Estados Unidos, em Los Angeles, já houve avivamento na Inglaterra de John Wesley, já houve avivamento no país de Gales, houve avivamento na Alemanha com o Martinho Lutero. Mas por que ainda não houve um avivamento no Brasil, meu irmão? Isso me deixa preocupado. E muitas pessoas falam de avivamento hoje. Muitas pessoas pregam sobre avivamento, mas nós não vivemos ainda dias de avivamento no Brasil. A igreja no Brasil tem crescido sem um avivamento. E ali, lendo esse livro, encontrei uma primeira resposta. Disse que o avivamento não vem porque as pessoas não têm em mente o juízo de Deus. As pessoas hoje estão mais preocupadas com as coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã, do que com as coisas da eternidade. As pessoas estão ansiosas em ter, em possuir, estão colocando o reino de Deus, sabe, muitas vezes no último lugar. Muitos aqui nesta igreja têm chamado e estão enterrando os seus chamados. Eu pergunto a você, se amanhã Deus te chamar para a glória e você se encontrar diante de Deus no trono do juízo final, o que é que você dirá para o Senhor? Ah, Senhor, eu estava ocupado, eu ia me casar e não tinha tempo de buscar a tua presença nem te obedecer. Ah, Senhor, eu comprei um carro, estou trabalhando, não tenho tempo, tenho que pagar a minha prestação. O que você dirá a Deus? Qual vai ser a desculpa que você dirá ao Senhor? Sabe, eu quero dizer algo para vocês: o Senhor tem pressa, amém? O Senhor tem pressa, amém? E Ele disse assim: sai pelas ruas, sai pelos becos, sai pelos bairros da cidade e traga aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Traga quem necessita de mim, amém, igreja? Porque infelizmente há pessoas hoje que não desejam a presença de Deus. Alguns podem achar que o nosso culto é exagerado. Aleluia, somos exagerados porque somos apaixonados pelo Espírito Santo, amém? Somos apaixonados por Deus em um culto em que nós não sentimos a presença de Deus fluindo no meio da igreja. Para nós é completa derrota. Precisamos dessa presença. Eu quero dizer algo para vocês, queridos, não se enganem. Muitos daqueles que dizem que são crentes, que são batizados, perecerão no fogo do inferno. Diga assim: misericórdia. Está escrito ali em Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aquela teologia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem fundamento bíblico. Porque os iníquos, aqueles que cometem pecado, não estarão na eternidade. Primeiro passo que nós temos que ter: convicção do juízo de Deus. Roubadores, avarentos,
pecadores não têm parte no reino de Deus? Lá em 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Há muito crente, meu irmão, que vem à igreja e rouba o dízimo. Roubará o homem a Deus? Sim. E quer me roubais? Malaquias capítulo 3. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. O Senhor diz que os ladrões, os roubadores não entrarão no reino de Deus. Há pessoas que entregam um dízimo um mês e o outro mês roubam ao Senhor. Não está roubando ao pastor, querido, está roubando a Deus. Eu não quero que você se iluda. Se você deseja um avivamento, é necessário você ter convicção do juízo de Deus. O que é que tu estás fazendo? Tem pessoas aqui, meu Deus, tem pessoas nas igrejas que vivem uma vida dupla. Vão para a igreja, mas durante a semana Deus nos acuda. Não pense que você se esconde de Deus, meu irmão. Deus está vendo o teu deitar e o teu levantar. Até o que você está pensando, Ele está sondando. Ele é o olho que tudo vê. E muitos líderes querem um avivamento. Como querem um avivamento? Sabe por quê, meus irmãos? Não existe um avivamento porque as pessoas aceitam viver sem um avivamento. Não há um avivamento porque as pessoas acham que podem viver sem o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, faz uma revolução dentro da tua vida, dentro do teu corpo. Ele passa a mudar os teus valores. Aquilo que você achava normal, já você não consegue fazer. Você não consegue mentir. Você não consegue mais viver uma vida de pecado. Você não consegue mais viver na pornografia, porque o Espírito Santo passa a te transtornar. Quando o Espírito de Deus vem, Ele te dá convicção do pecado, da justiça e do juízo. Amém, igreja? Vem sobre você a convicção de que se você caminhar como vai caminhando, resta para ti não a vida eterna, mas o juízo eterno. Precisamos dessa convicção de juízo para ter acesso a este avivamento. Segundo ponto, sabe por quê? Não há avivamento em nossa nação, porque os pregadores e os evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama, aceitação pessoal, do que levar os perdidos ao arrependimento. Muitos desejam avivamento, meu irmão. Sabe para quê? Estratégia de crescimento de igreja. Sabe quando Deus vai te dar um avivamento? Nunca. Se o que tu desejas é trazer um crescimento ao teu ministério, evangeliza, semeia a palavra de Deus, monta uma estratégia, vai vir um crescimento. Mas um avivamento não vem desta maneira. Primeiro ponto que acontece quando nós desejamos esse mover do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a provar os nossos corações. E ele diz assim: por que você quer um avivamento? Por que você deseja um avivamento no teu ministério? Quando você recebe muito poder, você recebe muita responsabilidade. Amém? Diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, versículo 9 a 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, antes de começar um avivamento na tua igreja, no teu ministério, tu vais passar pela moinha do Senhor. O Senhor vai te quebrar, vai te peneirar, vai provar as motivações do teu coração, para saber se aquilo que tu estás desejando é puro, é santo.
O Senhor não dá um avivamento para qualquer pessoa. É algo muito raro na história. Mas está chegando o tempo que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, e eu não quero ficar de fora, amém? Muitos desejam avivamento, meus irmãos, para ficarem famosos, para dizer: o meu ministério, a minha igreja, para aumentar as entradas dos dízimos e das ofertas. Para que isso? Já há tantas igrejas grandes. Você acha que o Senhor vai entregar para ti um ministério avivado com essas motivações? Claro que não. Ele vai te esquadrinhar, Ele vai te provar, Ele vai tratar as tuas motivações, para que as tuas motivações sejam corretas. Dê glória a Deus, igreja. Deus vai levantar nessa época, irmãos, uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, renovada, uma igreja jovem, transformada. Infelizmente, meus irmãos, muitos que entram hoje no ministério, como diz o apóstolo Pedro, ali em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Abra, por favor. 2 Pedro 2, versículo 3. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Escute. Infelizmente hoje nós vivemos um tempo muito difícil. Tempo em que os homens estão fazendo o comércio das ovelhas, estão fazendo o comércio dos salões. Uma vez eu falei com um jovem aqui na igreja e ele disse: ah, pastor, lá no bairro onde eu estou morando, tem pastor que está vendendo igreja. Eu disse: como é isso, meu irmão? Vende a igreja com o povo e passa para outro ministério. Isso é comércio. Como querem um avivamento comercializando a palavra de Deus, meus irmãos? Como você deseja um avivamento, pastor? Pregando uma palavra que manipula os irmãos a trazer dízimos e ofertas. Em vez de ministrar e ensinar, estás manipulando a palavra de Deus. Eu fui vítima disso algum tempo atrás, meus irmãos. Eu fazia parte de uma igreja neopentecostal, e que nós manipulávamos a palavra de Deus para que os irmãos trouxessem cada vez mais dízimos e ofertas. E havia acepção de pessoas em que se tratava melhor o rico, se dava atenção mais ao rico do que ao pobre. Diga assim: misericórdia. E é por isso que Deus nos trouxe aqui para Paraíba e aqui em Mata Redonda, para que o pastor fosse tratado e valorizasse cada um de vocês. Tratasse todos por igual. Ah, como eu fico feliz quando nós visitamos uma casa de um irmão aqui no sítio, aqui em Mata Redonda, e uma vida se converte a Cristo. Não importa, meu irmão, não importa o dízimo, não importa até se ele é ou não dizimista, importa que a alma seja alcançada, amém, igreja? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que nos últimos dias virão tempos difíceis. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, 3 a 5, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando para fábulas. Mas tu, escute, seja sóbrio, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Amém? Faça a obra evangelista e cumpra o teu ministério. Como vocês desejam um avivamento, se o que deseja é ter um crescimento interno? A obra de Deus nunca foi voltada para dentro, sempre para fora. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Hoje em dia, meus amados irmãos, uma pessoa que se dedica ao chamamento missionário é até chamado de louco. Não é verdade, missionário Antônio? Ah, você é louco, como é que você vai para a África? Como é que você vai falar de Deus para um povo que você nem conhece, um lugar perigoso? O avivamento não vem para trazer crescimento para a igreja apenas. Amém, igreja? Sabe por que um avivamento tarda? Porque os cultos
evangélicos mais parecem shows teatrais do que pregação da palavra de Deus. Sabe o que nós precisamos? Restaurar o altar da adoração. E muitas vezes se torna até palco para piadas, comédia, dramas, ministração de psicólogos e autoajuda. O show gospel. Precisamos transformar as igrejas, irmãos, em um altar de adoração. Queres um avivamento? Traga a presença de Deus para a igreja. Uma das coisas que nós não nos importamos é cantar aqui as músicas que fazem sucesso na televisão, no meio gospel. Eu quero cantar aquilo que agrada a presença de Deus, amém? Eu fui consertar o meu carro esse final de semana, viajei para consertar o meu carro e tratar de um problema de saúde. E deixei o meu carro na oficina. Quando eu fui ligar para o mecânico para perguntar se o veículo estava pronto, ele disse: pastor, fala, meu irmão, eu estou escutando um CD que está no teu carro. Que CD é esse, pastor? Eu estava escutando e comecei a me arrepiar. E eu senti uma paz tremenda. Pastor, me dê esse CD. Eu digo: é seu, pode levá-lo em nome de Jesus. Um CD com músicas em espanhol. A adoração. Aleluia. Amém, igreja? As pessoas estão querendo algo diferente. As pessoas estão cansadas de ver nas igrejas o espetáculo gospel. Queres um avivamento? Transforma o teu palco no altar. Quarto ponto. Segundo Leonardo Ravenhill, o avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Não tema, meu irmão, de falar contra as falsas religiões. Não tema de falar para as pessoas que elas estão sendo enganadas por falsas religiões. Quando Gideão foi levantada pelo Espírito Santo para trazer libertação a um povo que estava debaixo de opressão, o primeiro ato que ele fez foi destruir o altar de Baal. O altar da idolatria precisa ser destruído. Aquilo que as pessoas têm recebido durante anos está trazendo maldições. Nós não precisamos temer. Nós precisamos pregar a verdade em tempo e fora de tempo. Amém, igreja? Quinto ponto. O avivamento tarda porque nós não temos intensidade e fervor na oração. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 4, versículo 24, que a igreja estava debaixo de pressão, de perseguição. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, açoitados e carcerados. E os religiosos, sempre eles, os religiosos não querem avivamento. Os religiosos querem manter a sua estrutura de poder para continuar por cima, governando. Mas quando o avivamento vem, ele traz caos à estrutura religiosa. E é por isso que eles não querem entregar o governo da igreja ao Espírito Santo. E a igreja foi perseguida. Mas os apóstolos a glorificavam ao Senhor e diziam: ah, nós achamos um privilégio estarmos sendo perseguidos pelo nome de Jesus. Amém, igreja? E a igreja cada vez mais se levantava em oração. Hoje, lamento dizer que muitas vezes por causa de um problema, um aborrecimento durante o dia, as pessoas dizem: ah, não vou para a igreja, estou triste. Está chovendo, não vou para a igreja. Hoje, eu viajei 350 quilômetros, mais 50 para vir aqui, quase 400 quilômetros para vir à igreja hoje.
Mas não é porque eu sou pastor apenas, mas é porque Ele está aqui. Amém, igreja? Não há desculpa, meu irmão. Não há desculpa para a falta de fome da presença de Deus. Precisamos que o Senhor levante mulheres e homens de oração que ponham o joelho no chão e clame a favor desta nação com fervor, com choro, com lágrimas. Amém, igreja? Com quebrantamento. Um avivamento só virá com angústia de alma. E é por isso que eu estou pregando aqui hoje esta palavra. Porque muitas vezes eu vejo pastores bem intencionados querendo um derramamento do Espírito Santo nas suas igrejas, mas não estão com o coração quebrantado, continuam com as mesmas práticas. Lá em Joel capítulo 2, versículo 13, diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Rasga o teu coração, meu irmão. Quebranta-te diante do Senhor. Entrega o governo do teu ministério ao Espírito Santo. Assim como era na igreja de Atos. A igreja de Atos era uma igreja em que os apóstolos, os pastores, se dedicavam à oração e à palavra. E quem decidia não eram eles, mas era o Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para que haja um avivamento no teu ministério. Se desejas. Em sétimo lugar, Leonardo Ravenhill fala que o avivamento tarda porque os homens roubam a glória que pertence a Deus. Eu e a minha esposa ficamos muito tristes e decepcionados quando vemos homens espirituais lutando para terem assento nas primeiras filas dos eventos. Quando homens que se dizem espirituais querem ser protagonistas, querem ser o senhor da igreja, querem ser o dono da obra. Me entristece profundamente quando eu vejo dentro da igreja do Senhor homens que se dizem espirituais com um espírito de competição, querendo engrandecer o seu nome e menosprezando dos outros, usando as pessoas como escada para subir. Competição. O Espírito Santo não age na competição. O Espírito Santo age na unidade do corpo de Cristo. Às vezes me parece até que é um absurdo falar de unidade, falar de unidade do corpo de Cristo. Porque cada vez que nós nos relacionamos e conhecemos e convivemos e vemos a atitude de muitas pessoas, observamos quão distantes estão de um avivamento espiritual. Esse ano, a minha esposa disse: nós vamos para o congresso, mas nós não vamos ficar preocupados com lugares VIP, com lugares especiais. E o pastor Ortega nos disse: não te preocupas com isso. Onde você estiver, o Espírito de Deus vai te tocar. E nós ficamos ali, no meio da comitiva dos brasileiros, num lugar maravilhoso, junto do povo e longe das celebridades. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre nós de uma maneira poderosa, amém? E todos foram cheios do Espírito Santo. Dê glória a Deus. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que pensam que são. O último grande avivamento que foi reportado na história, o avivamento da Rua Azusa, que deu origem ao movimento pentecostal mundial, às Assembleias de Deus, ali nos Estados Unidos, iniciou na casa de um homem negro, pobre, discriminado, rejeitado, criticado, mas era um homem desesperado por Deus.
que passava 5 horas ali clamando pela presença, pelo batismo do Espírito Santo. E ainda, como o Espírito Santo não veio naquela busca desesperada, ele passou a orar 7 horas por dia, até que o Espírito Santo veio sobre eles e mudou completamente a realidade daquelas pessoas humildes, iletradas e incultas. O maior avivamento da história depois de Jesus Cristo foi o avivamento de Atos dos Apóstolos. E ele não chamou doutores, ele não chamou teólogos, ele não chamou os fariseus, ele não chamou os mestres, ele chamou pescadores incultos e iletrados para fazerem a vontade dele. E Jesus disse assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não mandou os seus apóstolos fazerem curso de teologia no templo. Um diploma não tem nenhum peso para o inferno. O diabo ri do teu diploma, mas ele treme do fogo do Espírito Santo que está sobre a tua vida. E sabe, eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Eles permaneceram em oração no aposento alto, até que do alto foram revestidos de poder, e se via ali línguas de fogo repartidas naquele lugar, e um vento forte soprou sobre aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e passavam a pregar com intrepidez, e os milagres, os sinais, as maravilhas e os prodígios começaram a passar. Que pobreza espiritual nós vivemos. Nós pregamos a palavra, meus irmãos, e as pessoas não se convertem. E Pedro, um homem inconstante, um homem teimoso, um homem que vacilava, um homem carnal, quando foi cheio do Espírito Santo, ele passou a falar a verdade, ele passou a falar tudo que Deus revelava ao seu coração. Ele se tornou um doutor na palavra. E as pessoas atônitas diziam: que faremos nós, Pedro, diante de todas essas palavras? Ele disse: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. E naquele dia 3.000 foram salvos. Há igrejas, irmãos, que permanecem 10, 20, 30, 40, 50 anos e não conseguem alcançar 1.000 pessoas, 500 pessoas. Que pobreza espiritual. E você que pensa que tem ministério grande, se tu entregares o governo do Espírito Santo, o governo da igreja ao Espírito Santo, ele vai passar a podar o teu ministério. E muitos daqueles que estão andando contigo se afastarão, porque não são convertidos. Muitos pastores que têm entregado o governo ao Espírito Santo têm visto as suas igrejas esvaziarem, porque tudo aquilo que é conquistado na força do teu braço, no final não é abençoado. Eu estou pregando isso hoje, meus irmãos, porque o Espírito Santo me incomodou a trazer esta palavra. Se você quer um avivamento, mas teu coração é ambicioso, orgulhoso, soberbo, você não vai conseguir. E esse comportamento, ele acontece automaticamente no coração da pessoa que é orgulhosa. Muitas vezes pensa que já está tratado, mas essa área começa a se manifestar naturalmente nas suas pequenas atitudes, e as pessoas veem. Eu não me via assim, mas precisou que o Espírito Santo me quebrasse, me moesse, me tratasse, para que eu entendesse que eu sou orgulhoso, que eu preciso estar cada dia mais quebrantado diante do Senhor. Aleluia. Pessoas ingratas entristecem ao Espírito Santo. Pessoas em que muitas vezes o Senhor começa a agir, a restaurar o ministério, restaurar
a igreja e passa a tomar a glória para si. Tantas pessoas que são alcançadas, abençoadas e restauradas por este avivamento, e muitas vezes não voltam nem para agradecer. Queria dizer para os irmãos, não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Não vamos entristecer ao Espírito Santo. Tu queres um avivamento? Então eu quero dizer para você, Tiago 4, do 6 ao 10, Deus vai dar graça a ti, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se sujeite a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Queres um avivamento? Queres um avivamento? Humilhe-se perante o Deus Todo-Poderoso. Tire do seu coração a duplicidade de atitudes. Não seja um crente na igreja e outro crente fora da igreja. Seja humilde. Sujeite-se a Deus. E Ele virá, vai mudar a tua vida, tua família e teu ministério. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti, pois muitas vezes temos desejado um avivamento, temos orado por um avivamento em nossa nação, mas temos falhado em tantas coisas. Temos um coração enganoso, desesperadamente corrupto. Nós não queremos, Senhor, ser um tropeço para a Tua obra. Nós não queremos ser um tropeço para a Tua igreja. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti para apontar o caminho para uma geração. Precisamos, Senhor, de um avivamento em nossa nação. Precisamos levantar ministérios avivados em todas as grandes cidades, todos os interiores desse país. Precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja derramado e as vidas possam ser transformadas. Levanta, Senhor, a Tua igreja no nome de Jesus.